O HPI, High Pressure Injection, né, como o nome já diz em inglês, alta pressão de combustível, de injeção, tá? O que que ele faz? Eu tenho regulado aqui meus 3 bar de pressão. Quando entra a pressão do turbo aqui, quanto eu vou regulando aqui a saída dele aqui, ó, eu tenho a regulagemzinha aqui, ó, tá? Quanto mais fechada eu tô, mais vai dobrando aqui. Então, se entrar 1 kg de pressão de turbo, ele já dobra para 2 kg, 3 kg, 4 kg aqui. O que que acontece? Ele vai dobrando as pressões. Mas qual que é o problema? Nem sempre ele dobra da maneira certa. Então o que que acontece, pessoal? Esse regulador, muita gente fala, não, mas isso aqui é bom, esse dosador aqui é muito bom porque você consegue aumentar a pressão no sistema. Gente, é uma desgraça isso aqui. Cara que se preza, que monta carro turbo, não usa esse tipo de dosador. Vai usar o dosador comum, sempre 1 para 1. Porque nem sempre esse aqui ele vai regular da forma, ele vai entrar no lugar certo. Existe alguns casos específicos que você tem alguns dosadores com regulagem de delta. Por exemplo, os antigos carros da DTC, que eram carburados, o cara tinha que usar bastante pressão de combustível de média e alta, mas de baixo não podia, porque estourava boia, estourava agulha. Aí existiam os reguladores de pressão que não eram esses HPI, eram os reguladores específicos para o carburado, mas com regulagem de delta, tá? Então o delta é justamente essa regulagem, onde ele consegue aumentar a pressão, né, da linha com pouca pressão na cabeça dele, perfeito? Não usem esse tipo de regulador, tá? Eduardo, mas se eu tiro esse regulador, coloco um regulador comum, eu não consigo alimentar mais meu carro. É porque a sua linha de combustível está problemática, está deficitária. Ou a sua linha, ou a sua bomba, ou o seu bico injetor. Porque você pensa o seguinte, pessoal. Quanto mais pressão de combustível você coloca no bico, mais tempo de injeção você tem que colocar para ele conseguir vencer essa pressão. Porque aqui nós temos... O que é o bico injetor dentro, mecanicamente falando, né? Nós temos a sede embaixo, que é onde fica aquela roelinha com os furinhos que a gente enxerga aqui, ó. Tá? Aqueles furinhos aqui, nesse aqui eu tenho acho que 9 furinhos no short aqui no vermelhinho, no de 80 libras, e no de 60 libras eu tenho 4, tá? Mas são aqueles furinhos embaixo. Aquilo ali é uma chapinha que tem com os furinhos. Logo para cima eu tenho uma sede onde eu tenho uma agulha, né? É um pino, e aí aqui eu tenho em cima dele uma mola pressionando, perfeito? Quando eu mando o pulso de injeção na bobina de campo, aqui uma bobina de campo que manda o pulso de injeção, essa bobina, ela carrega a bobina, e com uma bobina de campo vocês já sabem o que acontece quando a gente carrega ela. Ela faz o efeito ímã, ela cria um campo, ela faz um ímã e ela puxa esse êmbolo para cima. Então, quando eu coloco um tempo de injeção, eu consigo vencer essa força da mola e puxo o bico para cima. Quando eu vou aumentando a pressão de combustível aqui, que eu vou aumentando, eu tenho que colocar mais tempo de injeção para ela conseguir vencer, porque eu tenho que vencer a força da mola e mais a pressão de combustível. Isso mata uma situação que tem muitos mecânicos por aí, ou pessoas que se dizem mecânicos, que falam o seguinte, que se você for lá no regulador de pressão original do carro e bater em cima dele, empurrar, você vai estar empurrando a mola, você alimenta mais o carro. Não, você alimenta menos o carro. Por quê? Porque o bico injetor, ele não consegue, no carro original, você não regula esse tempo de injeção. Ele vai regular ali um pouquinho, que a sonda vai ver que está dando falta e vai tentar suprir, mas não vai alimentar mais do que aquilo. Ele não consegue mandar mais tempo de injeção do que uma faixa pré-determinada. Nos carros, tem alguns bicos injetores que indica trabalhar com pressões iniciais de 4, 5 bar. Esses bicos muito grandes que tem por aí no mercado, tanto bicos nacionais como bicos importados, você pode ver que eles aconselham você trabalhar com pressão inicial de 4, 5 bar de pressão. Por quê? Porque eu tenho que ter um dead time do bico, um tempo bem grande para o bico poder funcionar direito. Isso é um defeito do bico? Não. É uma característica do bico injetor, da solenoide injetora, tá? Da válvula injetora, chama como quiser. Eduardo, se eu pegar o meu carro que tem os injetores, por exemplo, de 80 libras, trabalho com 3 bar inicial. Se eu colocar 4 bar inicial
Eu ganho alguma coisa aumentando a pressão inicial? Ganha. Você consegue vaporizar melhor, não só nesse bico, qualquer bico injetor, você consegue vaporizar mais. Só que você aumentou a pressão inicial, você vai ter que trabalhar no seu tempo de injeção. Normalmente você tem que aumentar o tempo de injeção, tá? Então você tem que cuidar muito disso aí, mas você fazer um acerto, às vezes com mais pressão inicial, melhora o funcionamento, ainda mais quando você tem alguns bicos que são com bicos com maior vazão, tá? Às vezes é interessante você ter que trabalhar com mais pressão do que você inicial, justamente para você ter esse tempo, que você aumentou a pressão, você dificulta a abertura dele. E aí você aumenta o tempo de injeção inicial para melhorar o funcionamento do bico injetor.